Capítulo 4. Mapeamento espiritual. Vamos começar com algumas perguntas. Para que precisamos fazer um mapeamento espiritual de uma cidade? O que diferencia uma cidade, estado ou um país do outro? Segundo o dicionário Ruiás da língua portuguesa, a palavra mapear significa traçar os contornos geográficos de uma região ou então relacionar ou ligar um conjunto de itens de dados a outros. No caso do mapeamento espiritual, precisamos conhecer os fatores do local onde faremos a missão e os que interferem no comportamento, na cultura e na religião que aquele povo professa, e buscar em Deus as estratégias de conquista do coração das pessoas. Vejamos alguns exemplos bíblicos. 1. Moisés envia 12 espias à terra prometida. O mapeamento espiritual é um planejamento estratégico para uma ação. No caso, o povo de Israel estava próximo da terra prometida e sabia que deveria conquistar essa terra, pois lá habitavam outros povos. Por isso, por direção de Deus, eles enviaram os espias com missão específica. Alguns pontos fundamentais que precisamos prestar atenção. Foi uma direção de Deus para Moisés. O fundamental para estar numa missão é, em primeiro lugar, ser direcionado por Deus. O Senhor direcionou as pessoas que deveriam cumprir aquela missão. Havia uma direção clara a respeito da missão, de como fazer. O líder estabeleceu uma missão: subir pelo Negueb, entrar na região montanhosa, características do povo, forte ou fraco, poucos ou muitos, características da terra, boa ou má, como são as cidades, arraiais ou fortalezas, solo fértil ou estéril, se havia matas ou não, que trouxessem frutos, se houvessem, como os espias perceberam a terra. Terra que emanava leite e mel, que tinha frutos, o povo que habitava na terra é poderoso, as cidades eram muito grandes e fortificadas, identificaram os povos, filhos de Anak, Amalequitas, Heteus, Jebuseus, Amorreus e Cananeus, consideravam o povo mais forte que eles, terra que devorava seus moradores, homens de grande estatura, sentiam-se como gafanhotos diante dos moradores da terra. O que o relatório negativo gerou no coração do povo? Medo, rebelião, murmuração, dúvida, desejo de voltar ao Egito e desejo de escolher outro líder. O relatório de Caleb e Josué foi um relatório de fé e convicção da vitória. Parafraseando, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. E esse foi o resultado dessa missão, né? Como resultado dos relatórios, castigo aos murmuradores, confusão no meio do povo, distinção entre o relatório dos murmuradores e o relatório de Josué e Caleb, consequências para todo o povo aguardar 40 anos para poderem entrar na terra prometida. Aplicação: Deus queria livrar o seu povo de uma mentalidade escrava. Seremos desafiados a sair da nossa lógica, da nossa estrutura religiosa, do nosso conhecimento, da nossa experiência e depender apenas de Deus, que nos provê de toda estratégia para conquistarmos um território. O povo se esqueceu de tudo que eles viveram, que não precisariam fazer nada para sair do Egito. Deus manifestou as 10 pragas e humilhou o Egito, e eles apenas saíram saqueando a terra. Não havia conhecimento de princípios de autoridade, e isso traz divisão na terra. Segunda experiência, Josué envia 2 espias a Jericó. Palavra de Deus a Josué. Promessa de Deus seria próspera em sua missão. Maturidade do povo em relação à liderança. Como os espias perceberam a terra? Entraram e observaram a terra. Entraram na casa de Raabe, que morava nos muros da cidade. Como os moradores viam os espiões, né? Vamos ler aqui Josué 2, do 8 ao 14. E antes que eles dormissem, ela subiu e eles no eirado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de Deus, quando saís do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurei-me, vos peço pelo Senhor,
que, como useis de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com os da casa de seu pai. E dei-me um sinal seguro de que conservareis com a vida de seu pai e da mãe, como também a seus irmãos e as irmãs, como tudo que tem, e de que livrais as vossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhes: a vossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciastes esse novo negócio, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. O relatório da missão para Josué. Assim, aqueles dois homens voltaram e desceram do monte, passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e encontraram-lhe tudo quanto lhes acontecera, e disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda a terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Estratégia para conquistar a cidade. E o resultado da missão, a cidade foi destruída. Uma família inteira foi salva. Raabe fez parte da genealogia de Jesus. Houve desobediência e correção por parte do Senhor. E a terceira é a experiência. Novo Testamento, Paulo em Atenas. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, que significa religiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não os conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, segundo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração de homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e o limite da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio dos homens que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, uma mulher por nome Damares, e com eles outros. A aplicação final. A obra missionária é de Deus, por isso precisamos perguntar ao dono da obra onde ir, como ir e o que fazer e o que falar. Nosso Deus é um Deus organizado. Em uma missão há papéis diferentes, mas todos são importantes para a vitória da missão e para glorificar o nome do Senhor. Seremos provados em nossa fé e em cada missão, por isso é fundamental estar alinhado a Deus para ter ouvidos sensíveis à sua voz. Sempre seremos resistidos, porém isso não tem a ver conosco, mas com a mensagem que carregamos, por isso precisamos guardar o nosso coração. Amor, obediência, unidade, discernimento e fidelidade são virtudes muito necessárias para cada componente no grupo, mas também perdão, misericórdia e humildade para lidar com pessoas que pensam diferente uma das outras. A intercessão nos abrirá os olhos, os ouvidos e o caminho, e nos dará também estratégias. Nunca saia de casa sem a bênção da sua família e do seu pastor. O preparo da missão é antes jejum, propósito e busca ao Senhor, durante intercessão e adoração contínua e depois gratidão. Não devemos nos preocupar apenas com os resultados. Alguns o Senhor nos permitirá ver, outros serão frutos colhidos a longo prazo. Em tudo, sejam gratos ao Senhor.
Romanos 11, do 33 ao 36. Percebamos a importância de buscar ao Senhor pelo direcionamento da intercessão no lugar onde o Senhor nos confiou, lembrando sempre que a igreja, que somos nós, está espalhada em vários lugares de influência na cidade. Abaixo mostraremos 7 áreas pelas quais precisamos orar, gerar e também promover ações para que possamos, como igreja, sair das 4 paredes e alcançar outras vidas nesse lugar. E assim nós finalizamos o capítulo 4.